Hoje nós vamos falar sobre aquele que eu considero um verdadeiro clássico esquecido, injustamente esquecido, Vampire Hunter D: Bloodlust, um anime em longa-metragem lançado no ano 2000. Vamos falar aqui sobre como ele celebra toda a estética, toda a cultura e literatura gótica. Para isso nós vamos passar por temas como o que é o gótico, o que é horror e como esses conceitos, que parecem tão ligados à nossa subjetividade, experiência pessoal, como eles trazem toda uma carga política que está muito presente nesse anime que, à primeira vista, parece só uma história de aventura. Mas antes de a gente continuar, já sabe, se inscreva nas páginas do Subsolo, ative as notificações para você ficar sabendo quando tem vídeo novo, deixa o joinha, comenta. E se você não gostar, depois que você terminar de ver o vídeo, você põe o joinha para baixo, que não tem problema nenhum. Vampire Hunter D originalmente é uma série de romances de autoria do Hideyuki Kikuchi, um escritor japonês, publicada a partir de 1983, de bastante sucesso no Japão, mas menos conhecida aqui no Ocidente. Em 1985 foi feita a primeira adaptação em anime, também em um longa-metragem. Mais tarde, em 99, chegou a ser feito um jogo de videogame para o PlayStation 1, antigo PlayStation 1. E o Vampire Hunter D: Bloodlust, tema do nosso vídeo, saiu no ano 2000. Toda a identidade visual de Vampire Hunter D é inspirada na obra do ilustrador Yoshitaka Amano. Ele que foi o ilustrador dos romances e é conhecido aqui no Ocidente pela parceria que ele teve com o Neil Gaiman e também por nada menos do que ser o ilustrador da série Final Fantasy, a série de RPGs japoneses. Para falar de Vampire Hunter D: Bloodlust, a gente tem que invariavelmente passar pela pergunta: o que é de fato o gótico? Gótico é um conceito de difícil definição porque ele atravessa as mais diferentes áreas, as mais diferentes formas de expressão artística. Ele está presente na arquitetura, na literatura, nas artes, na moda, na música. Ele está associado a todo um modo de ser e de parecer, mas em todas essas manifestações há uma série de características que permanecem, que vão se repetindo e que marcam aquilo que a gente percebe como gótico, que é o radicalismo, o choque, o extremo, o anseio de contrariar os valores, o pensamento dominante, aquilo que é considerado respeitável, e isso aparece desde as origens do próprio termo gótico. O gótico vem da palavra godo, que era um povo germânico que oferecia resistência ao expansionismo do Império Romano. Então, onde Roma buscava levar a sua burocracia, o controle pelo poder, a ordem, a isso os godos se opunham. Eram eles bárbaros, então desde a sua raiz, gótico tem algo de bárbaro, tem algo de resistência e de ruptura com o poder hegemônico. A estética, a cultura gótica é marcada por características como o extremo radicalismo, um gosto pela loucura, pela morte, pela decadência, ruína, em vez da ideia de progresso. É marcada por uma afinidade com o inconsciente, o subjetivo, pelo oculto, pelo sobrenatural, pelo mágico, por todo um encantamento com o passado, em especial o passado medieval, uma versão idealizada da Idade Média. Veja que a Idade Média era também conhecida como a Idade das Trevas. E essa cultura floresceu, se é que eu posso usar um verbo como esse para me referir a um tema tão lúgubre, mas o gótico floresce aí no século XVIII, XIX, se notabiliza nos romances da Anne Radcliffe, talvez a principal romancista gótica. É nessa época que a cultura europeia, que a sociedade europeia começa a mostrar toda uma espécie de culto ao moderno, ao novo, começa a se tornar cada vez mais fascinada pela ideia de progresso, pela racionalidade. É nessa época que surge o romance, a forma literária romance, como a expressão literária da burguesia, a classe social então emergente, cujos valores vão se tornando cada vez mais hegemônicos, uma forma literária que busca incessantemente o realismo, a objetividade. Nessa época passa a ver toda uma literatura, toda uma espécie de subgênero que chamamos gótico.
mas são dois romances do século XIX que se tornariam exemplares daquilo que se chama literatura gótica e que se tornariam aí verdadeiras bases de toda a cultura gótica que chegou até nós até os dias de hoje, que é o Frankenstein de Mary Shelley, que nós vamos retomar num vídeo mais pra frente no canal, quando formos falar de um certo mangá, e principalmente o Drácula de Bram Stoker, o romance mais importante da literatura gótica e sobre o personagem talvez mais famoso que podemos associar a essa cultura. Às vezes é difícil separar gótico de horror, de terror. Há neles um aspecto que é a territorialidade, que é muito importante, que está no gótico e que está no terror, que é a relação entre o eu e o outro, entre, no caso do gótico, o civilizado e o que é incivilizado, aquilo que se mostra rebelde em relação à civilização, ao poder dominante. A gente vai entender isso um pouco melhor quando formos falar sobre terror e sobre a ação de Vampire Hunter D. A ação de Vampire Hunter D, Bloodlust, é basicamente a mesma do Drácula de Bram Stoker. Ou mais especificamente, é a mesma da adaptação cinematográfica do Francis Ford Coppola aí de 1990, estrelada pelo Keanu Reeves, pelo Gary Oldman. No Drácula de Bram Stoker, nós temos a perseguição ao Drácula, a comitiva do Drácula. Perseguição essa que é desempenhada por um grupo de cavalheiros que desejam recuperar uma mulher, ou seja, são homens indo atrás de uma mulher que foi levada. No caso, a Mina Harker, noiva do Jonathan Harker, ela que foi raptada, supostamente, pelo Conde Drácula e está aí voltando para a Transilvânia com ele. No romance, o grupo alcança o Drácula, tem uma briga, eles vencem o Drácula e salvam a donzela, né? E aí todo mundo feliz para sempre. O filme segue um rumo completamente diferente. Nele, a gente acaba percebendo que a Mina Harker não foi sequestrada coisa nenhuma, que ela está em fuga com o Drácula. O Drácula aqui é apresentada não como um monstro, mas como uma figura ambígua, uma figura trágica. Ele é um monstro que se alimenta do sangue dos outros, mas ele tem um passado romântico, marcado pela perda da mulher amada, e ele renega a Deus, e aí é amaldiçoado e se torna o que viria a ser o mais famoso de todos os vampiros. Há uma certa retomada a essa dimensão apaixonada dele. E no filme, os heróis, ao perceberem isso, ao perceberem a vontade da Mina Harker, eles acabam voltando e deixando que os dois sigam o caminho deles até o castelo do Drácula, e as coisas acabam por aí. Mas do que trata Vampire Hunter D, Bloodlust, e o que esse anime tem a ver com tudo isso que eu falei? Nesse anime nós temos como protagonista o D, que é um Dhampiro, um Dhampir, que é uma espécie de híbrido, de mestiço entre ser humano e vampiro. Isso porque ele é filho de uma figura mítica no anime, chamada apenas de O Rei dos Vampiros, e uma mulher humana que se apaixonaram, que tiveram um romance proibido, do qual o D foi a prole. A celebração do gótico e da literatura gótica aparece já no nome do D, né? Que D é ao mesmo tempo D de Dhampir, que é a raça do personagem, mas também é D do quê? De Drácula. O D, logo no começo, é contratado por uma família para recuperar a filha perdida. Essa filha, Charlotte, foi sequestrada por um vampiro muito poderoso, muito antigo, chamado Meyerlink, que obviamente é o Drácula, é uma espécie de transposição, recriação do Drácula. E a família quer que o Dee, em troca de dinheiro, o Dee, que tem habilidades muito superiores às dos humanos, persiga o Meyerlink e traga a filha perdida de volta. E é interessante aqui que, embora essa família seja muito rica, o encontro entre o Dee e ele se dá num lugar que está em ruínas. Quem faz a negociação, a princípio, é o irmão da Charlotte, mas que depois passa a palavra ao pai, que é uma figura já decrépita, que não anda. Ou seja, o tema da instituição familiar, com seus valores a serem preservados, coexiste com o da ruína e da decadência. E aí já percebemos que não se trata apenas de salvar a filha que foi sequestrada. O que aconteceu de fato é que a filha, numa situação completamente ilegítima, foi levada, foi tomada por um homem. Não vai ser surpresa para ninguém, a gente percebe muito rápido que ela não foi sequestrada, que ela e o Meyerlink se amam, mas ela foi levada por outro homem de forma ilegítima, ou seja, um estranho, aquele que não foi aceito na ordem familiar, na ordem patriarcal, aquele que não está autorizado, aquele que é, portanto, o outro bárbaro. Ele levou a filha
E o interesse aqui não é meramente recuperar a filha, se trata de recuperar a honra. Porque ele fala para o Dee, o pai, traga minha filha de volta, mas se ela foi transformada, se ela foi corrompida pelo vampiro, ponha um fim a essa situação, ou seja, ela já não é mais parte da família, ela já não é mais aceita, porque agora ela foi corrompida, agora ela é suja. Se essa filha foi desonrada, se tornou impura pela sua relação, que não está adequada às instituições, ela se torna um problema para a família, visando esse objetivo que o Dee vai atrás dela. E é aqui que o gótico e o horror começam a se misturar e a se confundir e que as coisas ficam mais interessantes. E há basicamente dois tipos de terror. O horror que vem de fora, que é o horror conservador, e o horror que vem de dentro, que são as características do eu que se tornam problemáticas e que devem ser combatidas e transformadas. Enquanto no horror que vem de fora existe um interesse, uma busca por manter as coisas como elas eram, ou seja, em conservar as coisas como elas já estavam, né? O inimigo vem de fora. É exatamente isso que acontece com o rapto da Charlotte pelo Meyerlink. Há uma tentativa aí de combater esse monstro estrangeiro que desestabilizou a ordem, que violou a moralidade e o senso de adequação social que existia no seio daquela família. Esse tipo de horror que vem de fora, esse horror identificado com o outro, com aquilo que não pertence à nossa tribo, com aquilo que é estrangeiro, com aquilo que é estranho aos nossos costumes e valores, ele é muito bem representado, por exemplo, em filmes como o Alien, mas também em histórias em quadrinhos como o Guiô do Junji Ito, em que o outro aqui assume a forma repugnante de peixes apodrecidos com pernas mecânicas que vem atormentar o povo da superfície. Já esse horror que vem de dentro, a gente pode pensar em associar, por exemplo, com o Uzumaki também do Junji Ito, em que, ainda que o símbolo da espiral seja de fato desencadeador do conflito, o perigo não é externo, mas interno, na medida em que as pessoas perdem o controle de si e começam a ter comportamentos autodestrutivos, mórbidos e obcecados. Em histórias de vampiro, a coisa é um pouco mais complicada, porque ao mesmo tempo que o mal vem de fora, que o mal é o outro, o mal também vem de dentro, como a gente vai ver aqui no caso do Vampire Hunter D Bloodlust. E vejam só, num mundo que é pós-apocalíptico, o Vampire Hunter D se passa milhares de anos num futuro pós-apocalíptico, uma família que a gente vê que se encontra com um Dee em meio a ruínas, mas que em um mundo em ruínas quer manter as suas tradições, quer se manter como se nada tivesse acontecido. Em um mundo que todo ele já está carcomido, que todo ele é pura decadência. E é quando a gente pensa nessa relação entre o horror que vem de dentro, o horror que vem de fora, o monstro interior, o monstro exterior, que Vampire Hunter D Bloodlust se mostra realmente interessante, porque ele começa a bagunçar com esses conceitos e essas percepções. Se a princípio o Dee e os irmãos Marcus, que são um grupo, uma trupe de caçadores de monstros, de caçadores de vampiros, que também foi contratada para perseguir o Meyerlink, são aparentemente os heróis da história, aqueles que vão tentar restabelecer a ordem que foi ameaçada, que foi posta em xeque, combatendo o monstro que veio de fora, muito rápido a gente vê que essas noções de quem é o monstro são problematizadas e se mostram difusas. Lembra que o Dee, como um Dhampir, é uma criatura híbrida, metade vampiro e metade humano, mas que sendo um híbrido, sendo um mestiço, não é nenhuma coisa nem outra e que não é aceito em nenhum lugar, que não é aceito nem entre os monstros, nem entre os humanos, entre os ditos civilizados, enquanto ele também é uma figura corrompida, tocada aí pelo sangue vampírico, ele tem uma espécie de besta interior, ele também está sujeito à sede de sangue, que é uma metáfora, a sede de sangue dos vampiros é uma metáfora dos desejos da carne. Ele é um sujeito que tem um caráter muito elevado. Ele tem uma moralidade que ele não põe em questão. Ou seja, enquanto ele tem esse toque vampírico que faz dele um monstro, ele é uma figura bastante humana. Acontece o contrário com os irmãos Marcus, por sua vez. Ainda que sejam personagens com design muito legal e que sejam muito carismáticos, é chocante uma cena
a certa altura do anime em que eles alcançam a carruagem do Mayerlink e da Charlotte durante o dia, ou seja, no momento de vulnerabilidade do Mayerlink, tomam a Charlotte e a gente vê o vampiro Mayerlink, uma figura altiva, com uma nobreza, uma altivez aristocrática. A gente vê ele saindo da carruagem, começando a queimar, a gente vê a pele dele tostando e aparecendo a carne, a gente vê ele fragilizado, vulnerável, indo atrás da Charlotte. E nesse momento, as figuras que eram, entre aspas, humanas, aquelas que representavam a civilização, eles começam a torturar o Mayerlink, disparando flechas, começam a humilhá-lo e a rir do sofrimento dele. E aí é muito perceptível a relativização de quem é o monstro, do que é ser um monstro de fato. Também é interessante fazer um paralelo com a arquitetura gótica, com a verticalidade da arquitetura gótica. Esse tipo de arquitetura, que é marcado por construções muito elevadas, elas representam um anseio de, a partir do chão, do lugar de rebaixamento, já da terra, de se alcançar o céu. Isso aparece na personagem do Dee, no seu anseio de, em meio à sua natureza corrompida pelo sangue de monstro, pelo sangue vampírico, ele buscar, por meio da retidão do caráter, manter-se humano, ou seja, manter-se acima daquilo que ele vê como rebaixado, como corrompido. O próprio Mayerlink, que a princípio se apresentava como antagonista do anime, ele tinha como objetivo o tempo todo escapar, fugir com a mulher amada e alcançar o que ele chama de cidade da noite e das estrelas distantes. E é muito interessante como no final fica incerto se o Mayerlink vai conseguir se erguer desse lugar de rebaixamento em direção à cidade da noite e das estrelas distantes. Fica ambíguo até se a Charlotte sobrevive ou não, se ela é mudada ou não. Mas é bonito ver a torcida do Dee e da Layla, que é a outra protagonista da história, sobrevivente dos irmãos Marcus, que eles torcem para que ele consiga. Mas além de celebrar toda a estética, toda a literatura e a cultura gótica, o que Vampire Hunter D Bloodlust traz de tão interessante e faz tão bem, a meu ver, é problematizar as fronteiras do horror e lançar a provocação. Quem é, no final das contas, o monstro? O que Vampire Hunter D Bloodlust faz é dizer nas entrelinhas que, às vezes, o monstro pode ser nós mesmos. E muitas vezes é. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado, espero que você tenha gostado. E Conde Pedrita veio aqui para lembrá-lo de deixar o joinha e se inscrever no canal. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.